Bom, pessoal, então hoje estamos recebendo aqui vocês e Laura e Fabiano para a gente conversar sobre os dois capítulos finais do Clube do Livro. Foi uma longa jornada, hoje é o nono encontro e a gente está muito feliz de ter chegado, né, até aqui, depois de todos esses meses, amadurecendo o conhecimento, dando um passo depois do outro. Cada Clube do Livro teve um voluntário. Hoje, especialmente, a gente tem dois, então para nós a gente encerra com chave de ouro. E ainda tem assunto bom, muito assunto bom para a gente conversar hoje. Fabiano vai falar sobre o capítulo 17, depois a Laura sobre o 18, que é como se tornar uma empresa consciente. Depois a Renata entra fazendo um fechamento e a gente troca as ideias finais para o Clube do Livro, mas continua aberto e sempre pronto para dialogar aí com vocês, com a comunidade, com todo mundo, né? Então, sem mais delongas, acho que a gente já começa, né, Rê? Deixa eu, Sim, deixa eu hoje a começar. gente tem uma presença ilustre, vocês viram? Ó. Até a Ah, Manuela, Manu sempre presente. até a Manuela veio. Eu vou deixar o Fabiano e a Laura se apresentarem. É, deixa eu projeto aqui e já passo para vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim? Sim. Ótimo. Sim, Denise. Sim, Agora esse Zoom não me pega mais. Então, hoje a gente tem a presença da Laura e do Fabiano. Laura é embaixadora e cofundadora da Gestores de Sonhos. Vou deixá-la se apresentar. Ela é daqui da filial de Belo Horizonte, a nossa voluntária. E o Fabiano foi chegando, né, Fabiano, de Santa Catarina. E é um De prazer. curioso, né? Curioso, sempre com uns pontos de vista que agregavam muito, então a gente está muito feliz de ter você aqui Muito conosco obrigado. também, Fabiano. Laura, se você quiser dar uma palavrinha, por favor. então, boa noite, gente. Meu nome então, é Laura, né? Sou da Gestores de Sonhos. Estou aí também com o meu digníssimo marido aí. A gente está do lado aqui, então deixe seu áudio mutado. É um prazer estar falando aqui o Clube do Livro, né? Afinal de contas, é tudo que a gente acredita, que a gente vive. A Gestores de Sonhos trabalha para ajudar as empresas a cuidar melhor das pessoas. Nós somos um hub com mais de 50 profissionais junto com a gente, fazendo a diferença nas empresas, e a gente acredita muito que junto a gente é mais forte na prática, né? Não é só uma utopia, não, a gente tem feito isso, então, assim, levando essa consciência para dentro das empresas. Então, eu tenho consciência que a gente está fazendo o nosso papel no mundo aí para ajudar a estar, né, divulgando, disseminando a cultura consciente, a liderança consciente, né, tudo que vem trazendo aí o capitalismo consciente. Então, fico muito feliz de estar aqui junto, tenho certeza que aqui não tem tanta gente que deveria estar ouvindo, mas com certeza vai propagar para muitas outras que a gente quer que chegue, né, no ouvido de várias. Mas obrigada aí pela oportunidade. Passa a bola aí para o Fabiano agora. Bom, pessoal, obrigado, Laura. Uma boa noite a todos. Queria dizer também assim que é uma satisfação muito grande mesmo poder participar, né? E de alguma forma poder colaborar com essa parte tão especial, acho que do livro, que é falar sobre, né, como a gente transformar ou tornar as empresas mais conscientes, né? Bom, eu sou administrador de empresas, mas eu sempre atuei na área da educação. Eu me considero um felizardo, assim, um privilegiado, de poder unir, assim, combinar duas grandes paixões pessoais, né, a gestão e a educação. E já se vão aí alguns 20 anos de atuação com gestão universitária. Eu tive passagem por diferentes instituições, universidades, centros universitários, faculdades, tive a oportunidade de dirigir e de criar instituições de ensino superior novas. E como eu comentei no início, mais recentemente, há cerca de 2 semanas, eu assumi um novo desafio profissional de conduzir a área de planejamento institucional e também de inteligência de uma universidade privada comunitária.
E eu falei sobre a minha alegria, porque desde o meu primeiro contato com o capitalismo consciente, como eu brinquei assim, né, um pouco de curioso, eu confesso que eu vislumbrei, né, assim, uma proposta de gestão mesmo, assim, muito relevante para o novo momento, né, que eu acho que não só as empresas, mas os executivos e a sociedade como um todo vive, né? De um olhar mais humano, de um olhar mais responsável, mais consciente, mais sustentável mesmo, para aquilo que a gente produz, para aquilo que a gente gera para a sociedade, para como a gente se relaciona e para como a gente cuida dos nossos colaboradores. Então, acho que realmente assim foi um encontro. E fico feliz porque, como a Laura falou, eu acho que a gente assume também um papel de multiplicador, né, de disseminador, dessa semente do capitalismo consciente. Então, para não me alongar muito, pessoal. Muito bom. Obrigado, Laura. Obrigado, Fabiano. A gente segue aqui. Só recapitulando toda a nossa jornada, com os 2 capítulos de hoje, a gente chega nos 18 capítulos percorridos ao longo do livro, que abordaram propósito maior, integração de stakeholders, liderança consciente, cultura e gestão conscientes. Então, hoje a gente entra nos capítulos 17 e 18. No encontro passado, a gente conversou sobre culturas conscientes e a gestão consciente, da importância de você ter uma cultura baseada nas relações de confiança, né? Porque quando você confia, você tem a chance de criar um sistema de cooperação que é extremamente inovador. Por isso que o livro chama Capitalismo Consciente, como libertar o espírito heróico dos negócios. Herói porque os empreendedores, os líderes, eles são heróis de puxar os negócios em meio a tantas adversidades, né? Então, eles conseguem puxar, principalmente quando eles criam uma cultura que é baseada em confiança. Isso gera mais valor para toda a rede, é a mais-valia que é gerada e que, às vezes, isso as pessoas não entendem, né? Capitalismo consciente vai abrir mão de lucro? Não, não é nada disso. O lucro é importante até para você poder gerar mais para todo o sistema. Então, a grande beleza do capitalismo consciente é você conseguir gerar mais valorizando as pessoas. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como se tornar uma empresa consciente, o poder e a beleza do capitalismo consciente. Fabiano, eu te passo a palavra para você comentar sobre o capítulo 17. Joia, pessoal. Então, vamos lá. Como o próprio título sugere, né, o capítulo trata de uma série de orientações, de como a gente transforma as empresas em direção a empresas, a organizações mais conscientes. E o autor começa dizendo que as organizações devem buscar desenvolver, né, incorporar os princípios do capitalismo consciente desde o seu início, incorporar isso ao seu próprio DNA. Aqui a gente tem só uma imagem ilustrativa, né, da capa do capítulo, a gente pode até passar, Denise. E, basicamente, ele se organiza ou se divide em duas grandes partes. Primeiro, empresas nascentes, como é que elas se tornam empresas conscientes, e, num segundo momento, que aí eu diria, talvez seja o grande desafio, o maior desafio, como é que a gente transforma empresas tradicionais, empresas muitas vezes antigas, uma cultura já estabelecida em empresas conscientes. E de antemão a gente sabe, né, do desafio ou da dificuldade de transformar, né, de mudar comportamentos, cultura organizacional e, consequentemente, empresas. Então é disso que este capítulo 17 trata, de como é que novas empresas nascentes incorporam os princípios do capitalismo consciente e como que nós podemos transformar empresas já estabelecidas em empresas com uma orientação ao capitalismo consciente. E, no início, o autor também fala que toda organização provida de significado
ela começa sempre com uma visão convincente, um sonho. Sabe aquela coisa do sonho grande, né, ou do propósito maior, fazendo referência a um dos princípios do capitalismo? E não só pela ambição ou pela inspiração, mas porque muitas vezes essa visão convincente é o que mobiliza os demais atores a caminhar nessa mesma jornada das empresas. E ele fala que a gente não deve se enganar e achar que as empresas conscientes elas têm desafios diferentes das demais empresas. Não, ela tem os mesmos desafios, mas a diferença está na maneira como elas encaram esses desafios e assumem uma mentalidade que ele chama peculiar. E ele fala que os empreendedores visionários, diferentemente, digamos assim, da maioria, né, ou da média, vamos dizer assim, eles nunca se dedicam a necessidades já conhecidas, específicas, que já são atendidas por outros. Não, eles buscam realmente pensar fora da caixa. E eles buscam, olha que interessante isso, imaginar o mundo como o mundo deveria ou poderia ser. E olhem o poder transformador e inspirador disso. E serve para qualquer organização, para qualquer projeto. Quando a gente realmente se dedica a pensar naquilo que deveria ser, a gente descobre oportunidades. A gente encontra necessidades novas que devem inspirar e formar o propósito das empresas. Um outro ponto extremamente importante, que apesar desse caráter um pouco, não é romântico, né, mas sonhador dos empreendedores, das startups, os empreendedores de sucesso, eles também são pragmáticos, eles também são resilientes, resistentes, e extraordinariamente, ele utiliza esse adjetivo, tenazes. Então, eles não desistem, porque eles têm consciência e convicção da força e do poder da sua visão de futuro, do seu sonho. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. No entanto, como ninguém faz nada sozinho, os novos empreendedores, eles devem ser capazes de compartilhar essa visão convincente, de estimular, de mobilizar outras pessoas para a realização do seu sonho. Mesmo uma pequena empresa, ela nunca vai conseguir se desenvolver, se fortalecer, crescer, se eventualmente ficar limitada a um recurso ou a uma competência apenas. Então, o grande segredo-chave está na capacidade de convencer, de persuadir, né, de mobilizar, de engajar outras pessoas para os nossos sonhos. E vejam que isso também se aplica às empresas já estabelecidas. Empresas que estejam passando por crises, empresas que estejam passando por mudança organizacional, ou empresas que estejam se dedicando a um novo futuro. Isso é extremamente importante. Outro ponto importante. Apesar de propósitos grandes ou de sonhos grandes, os objetivos devem ser simples. E devem ser simples para que eles possam tocar as pessoas, tocar os talentos, tocar os sócios, tocar os colaboradores, tocar os stakeholders, tocar os fornecedores, tocar a sociedade. Então, isso também, essa simplicidade do objetivo, revestida por um grande sonho, por um grande propósito, também é um fator de sucesso das empresas nascentes. Outro ponto, a preocupação ou atenção com a criação de valor. E essa é uma questão, uma pergunta que os empreendedores, os líderes, os gestores, serve para todo mundo, devem se perguntar a todo momento se, de fato, o que a gente está fazendo está criando valor. Então, ele sugere que se comece a perguntar pelos clientes como a sua empresa pretende criar valor
e melhorar a qualidade de vida dos seus clientes. Sabe aquela coisa do cliente em primeiro lugar, a satisfação do cliente, o cliente tem a primeira razão? Aqui, a questão é se o que eu faço ou se o que eu estou me propondo a fazer realmente é capaz de criar valor para aquele consumidor, para aquele cliente. E eu diria, se a gente for ver a onda aí de aquisições de startups, tem muito disso. Tem muito da aposta no que elas são capazes de oferecer como valor para os seus clientes. Uma vez que isso é perdido, essa percepção do valor que eu pretendo criar, ou ele é copiado ou imitado, a minha empresa perde diferenciação, ela perde competitividade e ela pode entrar numa espiral de declínio ou de crise. E a gente está repleto de exemplos, né? Repleto de casos. Mas não basta a gente criar valor apenas para os nossos clientes. Todos os demais, ou os demais atores, partes interessadas, também devem ser contemplados. E as empresas nascentes, ou as já estabelecidas, devem buscar selecionar os seus parceiros com base no compartilhamento do sistema de valores, dos propósitos. Então, pensar quem são os parceiros que, de fato, compartilham os valores e os propósitos com aqueles propósitos ou valores que eu estabeleci para a minha empresa. Isso é extremamente importante. E um outro ponto importante, né? Eles devem criar ou buscar criar relacionamentos de confiança mútua. A Denise falou sobre isso também. Porque isso constrói bases sólidas para relacionamentos de longo prazo, para cooperação, para interdependência, seja para recursos, seja eventualmente para ideias, seja para novos produtos, seja para inovação e assim por diante. E, por fim, finalizando essa primeira parte, ele fala que a cultura organizacional ela deve ser projetada e moldada desde o início, desde o nascimento de uma empresa, de modo que ela possa refletir, que ela possa sustentar, que ela possa fortalecer os aspectos humanos dos stakeholders. E ele dá holofote a essa questão dos valores humanos, porque, segundo os autores, isso facilita e serve como um elo de ligação da empresa com os seus stakeholders. Tem uma outra citação bem rapidinho, que eu acho que é relevante, ela não está no slide anterior, que ele diz o seguinte, que muitas vezes as startups elas dedicam pouca atenção a essa questão da criação da cultura organizacional. E que, consequentemente, elas deixam com que a cultura ela acabe sendo fruto da finalidade da empresa, ou dos valores, né, trazidos pela sua equipe, pelos seus líderes, ou mesmo do acaso. Então, ele ressalta a importância de se cultivar, de se criar e cultivar uma boa cultura organizacional orientada para uma gestão consciente. Finalizando essa primeira parte, tem uma citação muito interessante que foi feita pelo Biz Stone, que é um dos cofundadores do Twitter, que ele diz que uma boa forma, né, digamos assim, da gente startar ou iniciar essa jornada em direção a uma empresa consciente, se referindo às startups, é que os atores, né, os gestores, eles tenham envolvimento emocional com o seu trabalho, que eles possam definir o sucesso das suas startups, enfim, como uma combinação de 3 ingredientes fundamentais. Primeiro, amor ao trabalho, que a gente também pode traduzir ou interpretar como amor à causa, ao propósito. Segundo, impacto positivo. E, óbvio, terceiro, sem se desviar da preocupação também com a geração de resultados, né, com a sustentabilidade econômica e financeira.
e ele sugere que as empresas cultivem a empatia e se coloquem sempre no lugar das outras pessoas, em todas as suas formas de relação, seus colaboradores, a sua equipe de gestão e também os stakeholders externos. Bom, a segunda parte se dedica a um grande desafio, mas como é que eu faço essa transição da minha empresa tradicional, conservadora, burocrática, pouco inovadora, para uma empresa em direção, né, a uma empresa consciente? E eles começam dizendo que eu acho que é extremamente importante, porque muitas vezes eu imagino que vocês também já devam, né, em algum momento ter se pensado sobre isso. Poxa, mas como é que eu vou vencer a mudança cultural na minha empresa? Como é que eu vou fazer com que as pessoas se engajem verdadeiramente nos novos projetos da empresa? Ou no novo plano da empresa, né? E assim por diante. Então, ele diz que é função dos líderes criar um senso de urgência e de relevância para tirar as culturas, né, a cultura da inércia e da complacência e, consequentemente, estimular os membros da equipe a entrar em ação, a entrar no jogo. Então, mais uma vez, ele fala em criar um senso de urgência e de relevância, para que isso estimule as pessoas a sair da sua zona de conforto e de complacência, né? Aquela tal história, sempre foi assim, a gente sempre fez assim, é assim que as coisas funcionam na nossa empresa, e assim por diante, né? E estimular, então, o movimento e a mudança organizacional. E ele sugere que esse processo de mudança ele se baseie em 3 pilares. Primeiro, o compromisso autêntico da liderança com o capitalismo consciente, ou com a lógica, né, consciente. Segundo, a busca de objetivos, né, e também a mentalidade dos stakeholders, que é o que a gente vai começar a ver agora em maiores detalhes. Então, começando pelo compromisso da liderança, que foi mencionado quando eu falei sobre a atenção aos valores humanos. Eles dizem o seguinte: os princípios do capitalismo consciente devem ressoar intelectual, emocional e espiritualmente entre os líderes. E talvez aqui a gente possa depreender que isso sugere que o capitalismo consciente, a proposta do capitalismo consciente, é muito mais, talvez, do que meramente, né, uma receita de bolo que as empresas devem seguir. Tem uma conexão com a visão dos seus gestores, dos seus líderes, dos seus gestores, e que, obviamente, o impacto que eles pretendem, né, criar através dos seus empreendimentos. E aí, conforme eu mencionei, eles destacam que quanto maior a estrutura e mais antiga a empresa, mais difícil deverá ser a transição. Nós sabemos disso, né, pessoal? O quanto é difícil estimular, né, promover mudanças em grandes corporações, às vezes em corporações dispersas também geograficamente, e assim por diante, porque a tendência é que as culturas elas resistam à mudança, mas, ao mesmo tempo, ele traz exemplos, aliás, 2 grandes exemplos, que eu até sugiro, né, a leitura do caso Pedigree, né, que é aquela marca de ração para cães, talvez para outros animais, e também da HCL Technologies, que, se eu não me engano, é uma empresa japonesa ou asiática, enfim, né, que passaram por processos de mudança. E ele diz também que o empenho da liderança ele tem um papel super importante, e que essa mudança sugerida pela liderança, pela autoadministração, ele precisa ser autêntico e bem sustentado, pois todos se basearão na liderança em busca de confirmação para a mudança. Sabe aquela coisa, né, da gente acompanhar os movimentos dos líderes, dos grandes líderes, para realmente saber se a mudança é retórica, se é discurso, se é fala, ou se realmente eles estão comprometidos com a mudança? É isso que eles falam aqui. Seguindo, e que é crucial selecionar um CEO consciente, aberto, né, a essa proposta, e atribuir à equipe de liderança e gestores tempo e o apoio adequado para que a mudança aconteça.
Esse é um outro aspecto extremamente importante, né? Então, não apenas estabelecer a missão, né? Atribuir a missão, mas cuidar para que a mudança realmente seja apoiada, que os recursos estejam à disposição, que é um aspecto extremamente importante para que esse processo seja saudável e seja sustentável. Avançando, em relação à busca de objetivos, ele propõe uma reflexão muito interessante. Primeiro, se a empresa, né, ela possui, de fato, um objetivo claro e que seja largamente, amplamente adotado. E ainda, se esse objetivo tem relevância no contexto atual. E se ele é algo que o mundo realmente precisa. Então, se a gente for perguntar, poxa, será que a minha empresa ela é uma empresa que caminha para se tornar, né, em direção a uma empresa consciente? Eu acho que essa pergunta ela é fundamental. Será que o propósito, a minha missão realmente me conduz a ter relevância e é algo que a sociedade realmente precisa nesse momento? Ela é inspiradora, né, para os demais stakeholders? Ela mobiliza os atores e assim por diante. E o último ponto, sobre a mentalidade dos stakeholders. E aí ele diz que é importante que a liderança aprenda como se comunicar, estabelecer uma relação mais eficiente com os stakeholders, buscando um nível de empatia e de inteligência superior, que diz respeito à antecipação e à compreensão das necessidades dos stakeholders antes mesmo que eles percebam. Aquela coisa de evitar uma postura reativa, né, às mudanças, às tendências do mercado e assim por diante. Avançando, Denise, por favor. E que isso implica, ou isso significa entender que os motivos por trás das ações de uma empresa consciente, elas importam tanto quanto as suas ações. Então, as causas, as motivações, o porquê que eu estou fazendo aquilo. Né? E que a satisfação dos clientes, ela não é um fim em si mesmo, no caso das empresas conscientes. E que, normalmente, ela é perseguida com mais empenho, com mais paixão, com mais empatia do que as demais empresas. Né? E que isso vale para todos os stakeholders, colaboradores, fornecedores e assim por diante. E para finalizar a minha fala, pessoal, eu selecionei mais alguns pontos que eu acho que são relevantes. Eles dizem que é preciso mudar a mentalidade do relacionamento com os stakeholders, especialmente com os fornecedores, né? De um mindset de aproveitamento, de exploração, de extração, para criação de valor e atendimento superior. Olha o quanto isso muda realmente, né? A forma como eu me relaciono com os outros. Né? E eu fico pensando muito confesso, né, faço essa reflexão aqui para dentro sobre o papel da universidade, né? Que cada cultura costuma desenvolver um sistema imunológico a mudanças radicais. Que normalmente o maior desafio em busca da transformação para uma empresa consciente está na mudança cultural, né, conforme a gente falou. E que para isso é muito importante que as empresas incorporem algumas qualidades essenciais. Vejam só: confiança, responsabilidade, cuidado, transparência, integridade, lealdade e igualdade. Isso a conduzir as relações, as ações e os negócios das empresas. Ao mesmo tempo, já estamos finalizando, ao mesmo tempo, é importante também identificar os aspectos tóxicos, ou o que ele chama de daninhos, a criação de uma cultura ou de uma gestão consciente. E o que não tiver alinhado com isso deve ser eliminado. E que, da mesma forma, líderes ou gestores que não estão convencidos da mudança, em muitos casos, deverão ser eliminados. É forte, né? Mas, ao mesmo tempo, é verdadeiro. Aquela coisa de, eventualmente, não comprar a ideia e, eventualmente, não estar alinhado, né, na direção realmente de um modus operandi mais consciente e mais sustentável para as empresas. É isso.
Obrigada, Fabiano. Muito bom te escutar. Vamos seguir. Tem mais... Quer finalizar aqui? Não, posso seguir, né? A última citação, se você quiser falar. Tem uma partezinha final, pessoal, que é interessante, que ele fala assim, que essa é uma jornada que vale a pena, que não é um desafio simples, trivial, ele fala, é um desafio árduo, porém bastante gratificante e repleto de significado. E isso independe se se trata de empresas nascentes ou da transformação de empresas já estabelecidas. E que o capitalismo consciente não é uma moda, que ele foi modelado, que ele foi desenhado a partir da combinação de diferentes teorias e que ele resulta num modelo de negócio mais consistente do que os demais. Por quê? Porque ele identifica e baseia em motivações mais poderosas do que apenas o interesse nos negócios, nos lucros e assim por diante. Obrigado. Obrigada, Fabiano. Laura, por favor. Agora a bola está comigo, né? Agora é com você. Fabiano, é impressionante, né? Como é que os capítulos eles têm, né, às vezes até uma conexão assim profunda mesmo, né? O que o Fabiano falou, tem muita coisa que eu vou falar, mas de uma outra forma. Afinal de contas, o capítulo 18 é o fechamento, né? Mas vou começar aqui falando, né? O capítulo 18 é o poder e a beleza do capitalismo consciente, né? E começar falando que, só antes, Denise, antes da citação, volta, por favor. Falar que nós estamos no meio, né, de uma transição histórica, na qual está claro que os velhos paradigmas que já não funcionam tão bem e que precisa abrir espaço, né, para as novas visões, possibilidades. Os vários líderes e empresas estão se sensibilizando com as propostas do capitalismo consciente e estão se movimentando nessa direção, né? Então, a gente acredita-se que a geração da virada do milênio, aqueles nascidos a partir de 1980, inclusive eu até me incluo nessa, porque eu sou de 1979, né? São os principais agentes da mudança. Por isso que eu escolhi para começar a falar com você sobre a citação. Aí você pode passar, por favor. Então, a citação é o seguinte, né, que os integrantes dessa geração, nascidos a partir de 1980, encaram o trabalho como uma parte fundamental da vida, não como uma atividade separada e que precisa ser equilibrada com outros fatores. Eles querem trabalhar para desfrutar da oportunidade de fazer novos amigos, aprender novas habilidades e se conectar a um propósito maior. Então, assim, achei interessante que o livro, nesse capítulo, né, da página 285, ele fala exatamente essa citação e aí demonstra, né, o porquê que a gente está vendo essa evolução, essa agilidade na mudança, né? Não só a pandemia trouxe essa mudança, né, nas relações, mas possivelmente as pessoas que estão virando líderes, né, nascidos a partir de 1980 e os que estão saindo, né, os que não acreditam nessa filosofia do capitalismo consciente e aposentando. Então, aí você tem uma mudança grande aí. Então, pode passar, por favor. O capitalismo, como conhecemos, né, um modelo de economia linear, que tem aquela ganância corporativa de acumulação infinita, de usar as pessoas e destruir o meio ambiente, maximizar o lucro e retorno do acionista, muitas vezes da dor e do sofrimento dos stakeholders, né, não funciona mais. Então, a gente precisa de um equilíbrio. Então, ajudar a transformar o jeito de fazer investimentos e negócios para diminuir a desigualdade é fundamental, né? Essa tela aí demonstra um pouco assim, o sonho compartilhado, né? Que um dia praticamente todas as empresas vão funcionar como orientação para os seus propósitos maiores, integrando os interesses de todas as partes interessadas, desenvolvendo e promovendo líderes conscientes e construindo uma cultura de confiança, responsabilidade e cuidado. Hoje, isso ainda é exceção, infelizmente, né? Mas o nosso objetivo consiste em fazer com que transforme em regra o mais rápido possível. Então, essa tela aí para inspirar a gente que está aqui ouvindo e também outros que vão ouvir, para que seja um sonho compartilhado, como o livro colocou lá, né? Esse sonho seja cada vez mais compartilhado. Pode passar. Esse próximo slide eu trouxe também para comparar um pouco assim, a defesa do capitalismo consciente
como uma construção de uma estrada, né, a ser usada pelos que desejarem seguir esse caminho. Então, existe a estrada aberta, né, que ainda está sendo construída e em experimentação constante, que é a do capitalismo consciente. E a outra estrada, ela já está asfaltada, mas já está velha, por onde as empresas tradicionais geralmente circulam há muito tempo. Mas essa opção da estrada antiga e asfaltada já é uma opção que já deixou de ser um caminho seguro, né? Ou a única possibilidade. O caminho da empresa consciente, ele pode ser não tão bem trilhado, né? Mas, porém, conduz ao sucesso e à prosperidade de longo prazo. Então, queria até trazer uma matéria que eu li ontem, muito interessante, falando, por exemplo, de uma empresa de tecnologia que decidiu colocar apenas 4 dias mesmo na sua jornada de trabalho, dando a quarta-feira de folga. Eu, olhando para um dos aspectos, né, do cuidar dos colaboradores, ele decidiu fazer isso. Então, eles estão trilhando ali, né, eles estão abrindo a fronteira ali de novas empresas que podem fazer isso, eles estão fazendo um teste. Então, são exemplos como esse, né, que são tortuosos, mas que vão chegar em algo que seja muito bom, porque vai melhorar o engajamento, a produtividade. E sempre a gente tem que pensar assim, algumas perguntas que a gente precisa fazer sempre, né, para ajudar a pavimentar essa estrada. Como podemos gerar mais valor para todos os nossos stakeholders? Até foi dito aí, né, muito fortemente, o nosso convidado aí, o Fabiano, falou, né, sobre isso, né? Como é que a gente pode dar mais valor para os stakeholders? Como que a gente pode demonstrar mais amor e carinho para os nossos clientes e fornecedores? Como que a gente pode criar um ambiente de trabalho marcado pelo afeto, pela alegria e significado? O que precisa ser mudado nas políticas de contratação e promoção das pessoas? Como que a gente pode conscientizar as pessoas dentro das empresas para que elas sejam, de fato, agentes da mudança? Então, todas essas perguntas elas devem ser feitas para a gente, essa estrada ficar mais pavimentada e trazer vamos colocar assim, esse ambiente mais seguro. Pode passar, Denise. Esse outro slide aí, gente, eu trouxe também com essa reflexão do cuidar das pessoas, né? Afinal de contas, todos podemos desempenhar um papel importante na difusão do capitalismo consciente. Apenas os negócios conscientes geram riqueza e bem-estar para todas as partes envolvidas, né? Os lucros, eles ocorrem com mais consistência quando não são o objetivo primordial de uma empresa, e sim um subproduto de uma proposta mais elevada. Então, tem que melhorar a oferta de serviço, produto com qualidade, da satisfação do cliente, da realização da equipe de trabalho e da contribuição para as esferas social e ambiental. Não dá mais para empresas trabalharem uma ou outra esfera, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, indústrias do setor de cigarros, por exemplo, eles podem ser ótimos fornecedores, ótimos para os seus colaboradores, mas eles estão fazendo bem para os clientes, né? Então, assim, a empresa consciente, ela tem que estar olhando toda a esfera, né? Todos os seus stakeholders. Então, esse cuidar das pessoas é o fundamental aí para a gente conseguir visualizar essa questão mais humanizada, né, de todas as relações. E para finalizar, o objetivo fundamental, né, a gente trazer aí um mundo mais florido, e essa tela muito me inspirou, porque qual que é o objetivo? No final das contas, o que a gente quer? A gente quer empresas conscientes para poder ajudar a desenvolver um mundo de maneira que bilhões de pessoas tenham a oportunidade de florescer e desfrutar de uma existência repleta de paixão, propósito, amor e criatividade em um mundo com liberdade, harmonia, prosperidade e solidariedade. Afinal das contas, é isso que a gente deseja, né? E eu tenho certeza que a gente está trilhando esse caminho aqui, todos nós, né, com os nossos objetivos, negócios, mas com certeza a gente já está aqui bem à frente de várias pessoas e esse é o nosso desejo. Então, é isso que eu trouxe aí, resumindo um pouquinho do capítulo, com a minha visão, com a minha percepção. Muito bom, Laura. Essa imagem final, realmente, ela é muito inspiradora, né? Acho que ela vai ficar na nossa mente aí por um bom tempo. Rê, você quer entrar costurando tudo? Sim. Gente, primeiro eu quero agradecer ao Fabiano e à Laura, muito obrigada, acho que as explicações foram excelentes, vocês conseguiram realmente pegar, assim, a essência, né, dos capítulos, e
E como hoje é o nosso capítulo final aqui desse Clube do Livro, pelo menos deste livro, acho que é legal a gente retomar, né, um pouco de como tudo começou nessa história. E lá atrás, quando a gente começou essa história, a gente estava no meio, no auge de uma pandemia, né, Denise? E poder estudar sobre esses princípios, vivendo um período de tanta transformação, acho que foi muito interessante, porque a gente estava literalmente vivendo, né, de uma forma potencializada todas essas necessidades de mudança no mundo, né? E aí, fazendo uma conexão com essa imagem que está aí, que realmente é linda, viu, Laura? Eu amei. Eu acho que é bom a gente retomar que o capitalismo consciente, ele não tem nada de novo, né, gente? Se a gente for pensar, o que é novo é que a gente hoje consegue comprovar, por meio de pesquisa, né, por meio de todos os recursos tecnológicos e os aparatos, né, cognitivos que a gente já desenvolveu e de gestão, enfim, a gente tem como comprovar que a gente não está falando de uma ideia, de um sonho, de uma ideia, de algo idealizado. É um sonho, sim, no sentido de um desejo muito maior e muito forte, mas não é algo idealizado, né? O capitalismo consciente é uma necessidade, né? É mais do que um desejo, é uma necessidade. Se a gente não cuidar do nosso mundo, a gente não vai ter onde fazer negócio, né? E antes dele ser um modelo de gestão, ele é uma filosofia de negócio. Então, é algo que parte, é só a gente pensar no nome, né? Capitalismo consciente. Então, é algo que parte da nossa consciência, né? Da consciência que nós nos desenvolvemos aí na nossa vida. E através dessa consciência a gente utiliza os negócios, então a outra parte, né? Utiliza o capitalismo, ou seja, utiliza os negócios para fazer uma diferença no mundo. Então, antes de ser um modelo de negócio para gerar mais riqueza, ele é uma filosofia de negócio, ele é uma forma da gente entender, eu falo que é uma lente que a gente usa para enxergar o mundo, né? A responsabilidade que os negócios têm de fazer uma diferença na construção desse mundo melhor que a gente tanto deseja. E não porque somos bonzinhos ou porque somos idealistas, e sim porque é uma necessidade, né? Se não fizermos, não vai ter mundo para a gente viver, né? Para a gente e para as próximas gerações. Então, é uma questão de consciência. Agora, que consciência é essa, né? Eu acho que, independente se a gente está olhando por essa lente mais filosófica, ou se a gente está olhando até mesmo por uma lente de gestão, no fundo, o que todos nós estamos buscando é criar valor, né? Para todos os stakeholders. E aí a gente chega no ponto que é a palavra valor. O que é valor? Né? A gente fala tanto, né? Definir lá no planejamento estratégico das organizações, né? Sua visão, sua missão, seus valores. O que é valor? Né? Valor nada mais é, como bem nos ensina Barrett, tudo aquilo que a gente valoriza, ou seja, tudo que é importante. Então, valor é aquilo que é importante para a gente. Então, quando a gente fala em gerar valor, a gente está dizendo de uma volta ao que é essencial, ao que é realmente vital, o que é importante para todos os stakeholders, ou seja, para todos os seres vivos, o que é importante de fato, né? Então, é nesse sentido que é um capitalismo consciente, porque é um capitalismo que valoriza aquilo que é de fato importante, que é essencial. Então, quando eu falo que não tem nada de novo, é no sentido de que é ao meu ver, é mais um resgate do que é essencial a todos e que, por N motivos, a gente foi se afastando dessa essência, né? É um resgate disso, mas o que de fato é novo é porque a gente já tem como comprovar que investir no que é importante é bom para todos, inclusive para os lucros. Né? Então, não é uma coisa ou outra, é uma proposta integrativa, né? É uma proposta de olhar os negócios como parte da vida. Porque
em última instância, é disso que a gente está falando. E é por isso que faz sentido falar de empresas que curam, que é o nome de um outro livro do Raj. É por isso que faz sentido falar de gestão humanizada, porque não é ou eu faço uma gestão, ou eu busco lucro, ou eu busco resultados financeiros, ou eu busco ser relevante, ser consciente. Está implícito no ser consciente trazer condições de sustentabilidade para esse negócio. Gerar riqueza é um dos fatores importantes, ou seja, é um dos valores. Né? Então, uma vez eu estava dando aula sobre capitalismo consciente numa pós, já que a gente está falando aqui de universidade também, e uma aluna falou que capitalismo consciente era um oxímoro, né? Ou seja, impossível você falar de um capitalismo consciente, porque se é capitalismo não tem como ser consciente. E eu penso justamente o oposto disso, né? É consciente, é um capitalismo consciente, porque a consciência vem justamente disso, de você entender o capitalismo como um meio, um caminho para você atingir esse nível de consciência mais elevado. Então, acho que é disso que a gente está falando, né? De uma proposta prática, porque também não é só algo idealizado, então é algo prático, algo medido, né? Que traz resultados que são mensuráveis, algo que tem um impacto para todos, mas que, na verdade, é um caminho para a gente buscar aquilo que é essencial para a vida, né? Porque sem o ambiente não tem vida, sem sociedade não tem vida, e sem os negócios a gente não consegue colocar essa vida funcionando, agindo a favor, né, dos nossos princípios. Então, Dê, pode colocar, por favor, os princípios? Então, olha, a prática do capitalismo consciente, gente, não se resume a ser virtuoso ou trabalhar para fazer o bem. Existem várias formas da gente fazer isso, né? Mas é uma forma de você pensar um negócio como um meio desse bem acontecer, né? Então, é uma forma de você pensar um negócio com muito mais consciência do seu propósito, dos seus impactos sobre o mundo, das suas relações com os diversos públicos e com os stakeholders. E como que a gente faz isso na prática? Nos conectando com esse propósito maior. Então, quando a gente para e pensa, né, qual o valor que a nossa empresa está gerando para o mundo, ou qual a diferença que a minha empresa está criando no mundo, por que ela é importante, ou seja, de novo, né, valor é aquilo que é importante para a gente. Eu estou me conectando com isso, mas só esse propósito sozinho, ele não consegue fazer toda a transformação. Para isso, a gente precisa de líderes que exalem esse propósito, né? Que atuem e que inspirem de acordo com esse propósito, porque esses líderes, ao colocarem esses valores em ação, eles criam uma cultura, e essa cultura dá sustento para que a gente possa olhar para todos os stakeholders, para que a gente possa olhar para todas as partes envolvidas nisso, e que, se a gente for pensar em stakeholders internos e externos, e for ampliando essa visão, a gente vai ver que, na verdade, são todos os seres vivos, né? Porque o meio ambiente vai entrar aí como um dos stakeholders, então, não só seres humanos, mas todos os seres vivos, para a gente... Quando a gente consegue, então, alicerçado nesse propósito, com uma liderança que coloca em ação os valores conscientes, né? Aquilo que realmente é importante, que, consequentemente, gera essa cultura consciente, a gente olha para esses stakeholders como seres interdependentes. Então, a gente sai de uma visão dicotômica, né? Ou lucro ou propósito, ou meu interesse ou seu interesse, e a gente sai de uma visão egocêntrica, então, né, para essa visão sistêmica, para uma visão pensando no todo. E por isso, todas esses princípios, eles, se você olhar, né, isso é uma divisão didática, mas eles estão todos interconectados. E aí, Laura,
Que legal que você trouxe essa imagem, porque se a gente pensar nesses princípios se movimentando, eles vão virar uma esfera. Volta, Dê, a imagem, por favor. Eles vão virar uma esfera, que é a representação desse mundo integrado. Então, quando a gente fala de capitalismo consciente, a gente está falando de vida, né? A gente está falando do negócio, da função dos negócios como propulsores de vida. E foi por isso que a gente quis montar esse Clube do Livro, foi por isso que a gente quis trazer essa temática para a mesa, para a gente discutir, porque a gente está falando de algo que é importante para todos, né? Então, eu só gostaria de agradecer a todos vocês que estão hoje com a gente aqui nesse encerramento e que estiveram com a gente em toda essa caminhada, porque tem gente que vai assistir pelo vídeo, né? E acho que eu e Denise, não vou passar a palavra para você, Dê, mas acho que eu posso falar em seu nome, porque a gente vive esse propósito de divulgar essa forma de enxergar o papel dos negócios no mundo, e isso realmente nos toca. Então, de coração, muito obrigada. Dê, passo para você. Gente, não, acho que eu estou tão encantada com as 3 falas que eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Imagina. Eu acho assim, o que fica para mim dessa jornada e de ter aprofundado no livro é esse círculo virtuoso que o capitalismo consciente ele consegue gerar na hora que ele enxerga as interdependências, ele consegue criar mais valor, isso gera a coprosperidade, onde um enche a cesta do outro, e não aquela visão escassa, né? Para eu ganhar, você tem que perder. Então, acho que essa visão de coprosperidade e de confiança é o que a gente trilhou ao longo desses 9 encontros, e estar aqui com vocês hoje mostra que, assim, que juntos a gente pode criar muito mais valor para a sociedade do que se cada um ficar isolado fazendo sua parte, né? Então, acho que é essa lente do capitalismo consciente, essa lente com essa terra florida que a Laura trouxe, que a gente deve colocar para inspirar as pessoas do nosso entorno, os nossos negócios, com quem a gente convive, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Então, muito obrigada também. Eu queria abrir a palavra, se alguém tiver, né, se alguém quiser fazer mais algum comentário, a gente ainda troca, ainda tem uns 5 minutinhos para fazer uma troca. Posso, então? Claro, Fabiana. Bom, pessoal, para agradecê-las, viu, primeiro, e também para parabenizá-las pela iniciativa, eu acho que é um propósito muito nobre também, né, de disseminar, eu acho que esses fundamentos, né, como eu disse, como administrador, falo como administrador e conversando com alguns pares, muitas pessoas não conhecem ainda. E certamente podem até compartilhar, né, ou concordar com os princípios. Então, esse movimento, eu acredito que tenha o Clube do Livro, né, o projeto. Óbvio, eu estou percebendo a expansão também no movimento em todo o Brasil. Eu acho que tem essa missão realmente de plantar, né, de espalhar sementes, e certamente isso vem sendo feito. E eu acho que realmente esse é o começo de um trabalho, de uma jornada, né? Certamente não se encerra aqui. O desafio realmente é muito grande da gente conseguir contaminar, né? E da gente conseguir engajar, como a Denise falou, não só, a Renata falou, não só as pessoas de bem, né? Mas a gente mudar realmente a forma como os negócios são feitos, né? Como as empresas são administradas, né? Vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu já participei de alguns projetos de cursos de administração, por exemplo, né? Na área de gestão de negócios. Às vezes passam ao largo disso. E essa formação, essa orientação, ou é consciência dos alunos, ou às vezes de algum professor ou de um grupo de professores. Então, eu espero que esse encontro possa acontecer o mais breve possível. Eu sei que isso vem acontecendo. A própria Francine, se eu não me engano, comentou sobre isso no encontro anterior. E, no mais, é realmente dizer da minha satisfação de poder participar, agradecer pela oportunidade e dizer que eu sigo junto, né? Também com esse espírito de poder espalhar essa semente. Muito obrigado.
Muito bom. Mas alguém, gente, quer perguntar, quer comentar? Eu acho que seria legal, gente, a gente colocar aqui o link para as pessoas que se interessarem a conhecer mais sobre o movimento, né? Eu e Denise somos aqui, e Laura, né? Somos aqui da filial BH, mas o movimento do capitalismo consciente existe no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Então, se alguém de fora, né, fora de BH, estiver nos ouvindo, tem a possibilidade também de acessar aqui por esse QR Code e pelo link, né, pelo site do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e conhecer mais sobre esse movimento de pessoas que entendem a responsabilidade, o papel dos negócios para construir esse mundo melhor que a gente deseja, né? Sem abrir mão daquilo que também é relevante para a sustentabilidade, né, das organizações. Então, é um desafio. Eu compartilho com você, Fabiano, dessa ideia. Eu também sou administradora, além de psicóloga, mas eu fico feliz em poder te dizer hoje que isso já vem mudando, né? Assim, faço parte de algumas escolas de negócio que já estão levando o conhecimento do capitalismo consciente para os futuros administradores ou gestores que já estão aí em cargos de liderança importantes. Então, isso já vem mudando. E é graças a esses espaços aqui que a gente pode conversar e falar um pouco sobre o que a gente acredita, o que a gente está trabalhando, né? Que isso vai ganhando espaço. Então, é muito importante poder contar com vocês como embaixadores desse movimento, né? Divulgadores, multiplicadores. Então, fica aqui o nosso convite para quem quiser participar, conhecer mais. É bem importante a gente levar esse conhecimento para todos, né? Vou deixar o convite também para outro Clube do Livro que está sendo organizado pelas filiais do Sul, viu, Fabiano? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Curitiba, da Liderança Shakti, que é outro livro do professor Raj e com a Nilima. Eles dois são indianos e esse livro é maravilhoso também. Eles já tiveram um encontro, mas virão outros também. Acho que é isso. Eu já quero fazer o Clube do Livro da Empresa que Curam. Eu até estava procurando ele aqui, mas ele está ali eu estava acabando de ler ele de novo. Então, ele é muito bom, né? Se a gente pudesse se programar para fazer ele, seria ótimo. Se eu posso fazer um comentário, eu acabei de fazer uma confusão, porque eu falei, vocês estão no novo encontro, gente, não é possível, eu participei do primeiro encontro, e na verdade, eu estou fazendo a Liderança Shakti, e quando eu li o livro do Capitalismo Consciente, né, estou acompanhando, falei, gente, mas não está batendo uma coisa com a outra? Mas se você. Mas assim, então eu vou. Mas nada é por acaso, Catarina, então tá tudo certo. Mas então eu vou dar o meu depoimento, já que está gravado, que assim, eu parabenizo essa questão da gente fazer o Clube do Livro é uma iniciativa muito legal, porque é um momento que a gente tem de reflexão, um momento que a gente tem de leitura. Eu só estava até agora entendendo em que planeta Terra que eu não estava conectando, mas agora faz. Exato, não. Inclusive eu tenho esse aqui. Né? Exato, não, mas por isso que eu estou falando, falei, gente, mas não foi isso que eu li. Acho que eu estou no lugar errado. Mas, assim, super legal. Eu acho que tem que manter mesmo, é uma iniciativa muito legal essa questão da gente, né, ler e refletir, conversar e fracionar tudo isso. Então, assim, parabéns e que perpetue, assim, os novos grupos, né, e que as outras pessoas fiquem atentas para ver que conexão faz para não cair de paraquedas em grupo errado. Ô, Catarina, uma coisa que é legal é o seguinte, a gente, quando se dispõe a ser voluntário também e fazer esse Clube do Livro, a gente aprende que a gente está ensinando, né? Então, assim, sim, é muito mais interessante. Então, assim, eu acho que o Clube do Livro, ele traz esse aspecto também da cocriação, né? Que eu acho que é esse o objetivo também que a Denise mesmo comentou, né, dessa questão da gente, junto a gente vai mais longe mesmo, né, então acho que já fica aí, ó, o convite da Empresa que Curam, tamo junto. Vamos pensar. Gente, super obrigada, viu, e quem sabe em breve a gente vai ter Empresas que Curam, né? Até lá vocês ficam com a liderança chata, que é sugestão, Laura. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.